Olá, vamos então agora falar um pouco sobre o capítulo 2 do nosso Manual de Prática Civil, que trabalha a solução de litígios perante o Poder Judiciário. Nesse capítulo, primeiro a gente fala um pouquinho sobre a estrutura jurisdicional, como é que realmente os tribunais se organizam, as carreiras jurídicas, e depois a gente começa a falar um pouquinho sobre conflito. Esse também é um diferencial da obra. A gente sempre vai falar um pouquinho do conflito, da sua perspectiva de encaminhamento consensual. Quais são os critérios para escolher se eu vou para uma negociação, para uma mediação, para uma conciliação? A gente dá uma pequena abordagem sobre isso. Realmente é um tema bastante interessante, bastante desenvolvido em outros países. E depois a gente fala um pouquinho sobre a perspectiva contenciosa. Nesse cenário, é importante entender os tipos de processo e quais são, portanto, as opções para que o litigante possa fazer jus aí à sua posição de vantagem, pelo menos tentando realmente o ganho da causa. E aí a gente enfrenta com vagar, para que você tenha segurança quando estiver atuando, com, por exemplo, a escolha entre o processo de conhecimento e o processo de execução. No Código Antigo, nós tínhamos 3 processos dentro do sistema. No Código Novo, o CPC 2015, nós temos 2 processos. Apenas o processo de conhecimento e o processo de execução. E muitas vezes fica aquela dúvida. Eu vou escolher para esta situação específica o processo de conhecimento ou o processo de execução? Então a gente trabalha com isso para deixar claro o quê? Que a gente só usa o processo de execução quando nós tivermos 2 requisitos. O primeiro requisito é a existência de título executivo. O segundo requisito, que mudou de nome no código, mas basicamente pode ser interpretado como o quê? O inadimplemento, a obrigação ser exigível. Então, quer dizer, se nós temos título e uma obrigação exigível, ou seja, o inadimplemento desta obrigação que está no título, a gente pode usar o processo de execução e não precisa usar o processo de conhecimento. E por que eu disse a gente pode usar o processo de execução? Porque o novo CPC inova e aponta que, mesmo que existam os requisitos para a utilização do processo de execução, pode o autor optar, se ele tiver alguma dúvida quanto à exigibilidade ou mesmo quanto ao título, ele pode optar pelo processo de conhecimento. Então, neste capítulo, a gente quer trazer para vocês todas essas questões, esse raciocínio, para que você escolha com segurança a medida a ser proposta. Ok? Boa leitura!